Boa tarde na paz de Jesus. Podem aplaudir o Senhor, Ele merece. Tu és digno, Senhor. Toda a nossa manifestação, todo o nosso aplauso. Glórias ao nome dEle. Eu quero convidar você a ficar em pé, se quiser e puder. Vamos ler Romanos capítulo 10. Quantas Bíblias nós temos aqui? Bíblias. Aê, palavra de Deus. Quantas Bíblias aí na internet, na sua casa? Pega todas elas aí. Tá bom? Romanos capítulo 10. Enquanto você abre aí, já acharam? Se tem alguém do seu lado que não tem a Bíblia, você abre e mostra. Ajuda no acompanhamento. Depois nós vamos ter os textos no telão. Mas espero que você não fique preguiçoso aí, né? Na busca da palavra de Deus. Romanos, capítulo 10, versículos 8 até o verso 15. 8 a 15. Porém, que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Até aqui uma declaração do cerne da salvação, quando o indivíduo abre a boca e confessa e acredita, é aí que o novo nascimento começa. Mas veja que o texto diz: porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê, não será confundido. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar, chamar, clamar, confessar o nome do Senhor, será salvo. E aí nós temos dois outros versículos que são cruciais àquilo que nós nos propomos a fazer hoje. Como, porém? Como invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos, quão preciosos são os pés dos que anunciam. Saem por aí andando, anunciando coisas boas, boas novas, o Evangelho de Jesus. Louvado seja Deus, aleluia. Senhor, nesta noite, nós temos já orado e cantado, dá-nos um coração igual ao teu. Coração igual ao teu, capaz de amar o perdido, o inimigo, capaz de doar o seu próprio filho, capaz de entregar essa incumbência a pessoas tão falhas e fracas como nós, a incumbência de pregar o Evangelho. Senhor, nós não queremos nos tornar negligentes nesta geração, nesta cidade, nesse momento da história. Por isso nós estamos aqui hoje submissos ao Teu Espírito e à Tua Palavra, para que o Senhor faça aquilo que nós não podemos fazer, convencer cada um aqui da responsabilidade de levar adiante aquilo que receberam de graça, a salvação em Cristo Jesus. Portanto, Senhor, faz-nos um farol que brilha na noite, onde as pessoas se trombam, se arrebentam,
não se encontram, se perdem. Faz-nos um farol que brilha na noite escura, terrível. Faz-nos, Senhor, como uma seta que de fato atinge o alvo e não é lançada a esmo. Senhor, louvado seja o teu nome, pela tua palavra e a confiança que eu tenho, que o teu Espírito há de despertar o teu povo nesta noite de uma forma especial. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Eu vi o pastor José Edson anunciando tudo que vai acontecer no céu, é só para dizer que não vai haver arrebatamento. Pode ser, né? Mas pode ser que não. Então a festa no céu, o encontro no céu, os jovens no céu, não significa que nós vamos morrer logo logo, a não ser que o Senhor queira antecipar. O céu é de verdade a fazenda Uirapuru, que fica próximo aqui do Castelão, está em reformas, é um local da Igreja Católica e que nós temos usado ao longo dos anos, porque é um local aprazível, tem um auditório, tem até hospedagem para pessoas que vêm de longe. Então, todas as nossas atividades vão serem concentradas nessa semana ali no céu, certo? Condomínio Espiritual Uirapuru. É isso? Por isso que chama céu. Então, o outro céu nós vamos já, certo? Nós estamos nesses dias definindo a nossa missão enquanto igreja, tentando deixar claro qual é o nosso foco, o que é que nós estamos fazendo aqui, o que é que nós fazemos quando nos reunimos em grupos pequenos. O que é que cada discípulo, cada ovelha desse rebanho deve estar consciente de qual seja a sua missão, qual é a missão de cada um de nós. Então a gente tem falado muito sobre isso, temos o cartaz, nossa igreja, nossa missão, amar, relacionar, proclamar. Todas essas 3 palavrinhas aí embaixo, elas são, em certo sentido, uma repetição do verbo amar. Amar a Deus, amar aos irmãos e amar aqueles que não conhecem a Cristo. Amar o mundo como Deus amou. Essa é a nossa missão simples. Amar a Deus, amar uns aos outros e proclamar Jesus. Nós vivemos para isso, estamos aqui para isso. Então hoje à noite, de uma forma especial, nós queremos falar sobre esse terceiro aspecto. Ao definir a simplicidade da nossa missão, nós fomos, nos 2 últimos domingos, levados a uma cena bem interessante. Jesus está em Jerusalém, caminhando no meio do povo, e de repente ele tem um encontro, ele é abordado por um doutor da lei, um perito da lei, um teólogo, alguém conhecedor do Velho Testamento. Só que a abordagem, ela é capciosa, ela é uma abordagem para tentar pegar Jesus no contrapé, é uma pegadinha. Ele olha para todo o Velho Testamento, com mais de 600 mandamentos, parte positivos, parte negativos, mandamentos negativos, mandamentos positivos, e esse perito da lei, incomodado pela simplicidade desse mestre que anda no meio da rua, trombando em pessoas, conversando com gente. Vocês precisam colocar isso na mente para tentar entrar na história e compreender um pouco de quem era e como agia o nosso mestre Jesus. Na época que ele esteve aqui, o templo suntuoso, grande, famoso, estava recheado de líderes, sacerdotes, rabinos, pessoas de escolas teológicas, os saduceus, os fariseus, e assim os essênios, vários grupos gravitavam ao redor do templo. Mas Jesus andava no meio da rua, tocando pessoas, ele entrava de casa em casa, ele era muito simples. Aliás, nós precisamos voltar
a anunciar Jesus e a mostrar o Jesus simples da Bíblia. Porque as pessoas da nossa sociedade, elas rejeitam o Cristo que a igreja modelou. Então elas olham para um Cristo estático, ou preso na cruz, ou deitado numa manjedoura, ou fazendo parte talvez de alguns ritos e rezas, incorporado por líderes com toda a sua pompa, suas vestes diferenciadas, como se fossem semideuses, acima de pessoas comuns. Nós precisamos dizer ao mundo novamente, e mostrar ao mundo, mais uma vez, principalmente esta nossa sociedade, que o Jesus da Bíblia é diferente. Ele é gente, ele tem cheiro de gente, ele anda no meio da gente, ele sente como a gente, ele senta com as pessoas e conversa no face a face. Ele não depende de uma classe, ele não depende de um templo, ele não depende de uma escola, ele até gravita aqui e acolá pela sinagoga, vai no meio do templo, anda lá pelo pátio, mas a maioria do tempo o Senhor está no monte, ele está numa casa, ele está no mar, ele está dentro de um lago. O Senhor Jesus está fazendo coisa como gente, para atingir gente. Então nós precisamos tirar essa capa cristã que esconde Jesus e mostra um outro Cristo. Então aqui ele está num diálogo com esse doutor. E o doutor, como todas as pessoas interessadas no estudo profundo das Escrituras, ele está interessado em discutir teologia, ou descobrir qual é a regra mais importante, mas mais do que isso, ele está interessado em ridicularizar esse mestre que anda no meio do povo, curando, abençoando, transformando e atraindo pessoas após si. Então, a pergunta é: mestre, ou rabi, é uma consideração, para o fato de que ele já tem alguns discípulos. Então ele pergunta: qual é então o maior mandamento da lei? Ora, que ridículo, o que você quer com isso? Que pergunta mais absurda, eu acho que eu não teria muita paciência para responder. Jesus, com toda a sua sabedoria, respondeu de uma forma maravilhosa, mas eu não teria paciência. Que ridículo, o que você está tentando me dizer? Ele queria destacar, dentre as leis do Velho Testamento, uma que fosse importante, para talvez pegar Jesus no pulo e dizer: você está classificando as leis. É interessante que o nosso cristianismo denominacional, batista, presbiteriano, metodista, seja o que for, ao longo dos anos, ele foi muito em função de regras. O que você pode e o que você não pode, o que você deve e o que você não deve. E todos nós nos sentimos muito confortáveis com as leis. Porque, por exemplo, você conversa com um católico romano, ele vai dizer assim: como? Eu sou piedoso porque eu cumpro os 10 mandamentos. Eu não mato, eu não roubo, eu não isso, eu não aquilo. Então ele se sente confortável diante de Deus. Esse doutor da lei, assim como alguns que gravitam no meio da congregação, são indivíduos que estão interessados em cumprimentos de regras. Porque se ele cumprir a regra, mesmo que seja só para o povo ver, ou por interesse escuso, ele já está isento. Então os pecadores são os que não cumprem a regra. Os santos são os que cumprem a regra. Por isso que esse inteligente rabino, esse estudioso da lei, queria pegar Jesus no pulo. Mas a resposta de Jesus é surpreendente. Jesus não destaca um mandamento A, ou mandamento B, ou mandamento C. Ele não destaca se você como crente pode usar cabelo comprido ou curto, colocar brinco na tua orelha ou no teu nariz, ou se você pode tatuar o seu corpo ou não, ou se pode frequentar a igreja só pela manhã e não à tarde, ou se você deve cumprir determinados ritos ou não, ou se a ceia é restrita ou não,
ou se o batismo tem que ser desse jeito aqui, ou tem que ser do outro, ou tem que fazer o curso, ou não tem que fazer o curso. É aquelas coisas que nós gostamos de levantar. Jesus vai além disso. Ele olha para todos os mandamentos do Velho Testamento e ele destaca, não um mandamento, ele destaca na verdade um princípio. Quando ele diz que o maior de todos os mandamentos é amar a Deus acima de todas as coisas, com todas as tuas forças, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento. E na semana passada nós vimos como esse amor também é um amor que se expressa até fisicamente, com todas as tuas forças. Estão lembrados disso? Então Jesus destaca que o amor a Deus está acima de todas as coisas. Depois ele fala de um outro mandamento, que é amar o próximo. Ou o novo mandamento, que é amar os irmãos. Então, qual é a diferença desse destaque de Jesus? Preste atenção. O que ele está tentando dizer com esse princípio é que obediência a qualquer mandamento só faz sentido se for por amor. Seguir a Jesus só faz sentido se for por amor. Obedecer a Jesus só faz sentido se for por amor. Se eu não for motivado, constrangido por um profundo amor pelo meu Jesus, qualquer obediência é oca, é vazia, é conveniente para quem obedece ou para quem manda, mas não tem efeito transformador no coração. Você que é pai, você que é mãe, você que é patrão, você sabe disso. Uma coisa é você dar uma ordem e ver alguém obedecendo, por medo da consequência, por medo do prejuízo, por medo do que possa acontecer caso a pessoa não obedeça. Outra coisa é você dar uma ordem e ver alguém obedecendo porque te ama, porque te considera, porque te respeita. Na vida cristã, amados, nós temos aprendido a amar Jesus por barganha. Nós obedecemos Jesus por barganha. Nós fazemos determinadas coisas a fim de que isso aconteça, para isso acontecer, para dar certo, para a gente ser abençoado. Quando as coisas dão errado, a gente logo questiona o amor de Deus, a bondade de Deus, e se Deus de fato está presente, e se Ele está interessado na minha vida. Nós não aprendemos a lidar com o revés, com o problema, com a perda, porque nós estamos sempre tentando obedecer a Deus para conseguir dele alguma coisa. Não é apenas por amor. E Jesus, ao pegar todo o Velho Testamento e toda a lei e resumir nisso, Ele está nos ensinando uma coisa preciosa, que nós precisamos resgatar como igreja e como indivíduos. E eu vou dizer para vocês quais são os desdobramentos práticos disso. Eu já enfatizei isso. É porque se eu não amar a Deus, não matar, não adulterar, pode ser só uma coisa conveniente. Minha mulher vai pegar, fulano vai saber, isso não vai dar certo, eu vou arrumar um menino, eu vou ter que sustentar, e a polícia vai chegar, e alguém vai me processar, e a minha reputação vai para o buraco. Todas as motivações são escusas, elas funcionam por um tempo, mas não demora muito, você cai no buraco, porque a única coisa capaz de frear um homem no seu pecado é um amor profundo por Jesus. Deu para entender? Amém? Vamos pentecostalizar nosso entendimento. Amém? Percebe? Se não for por um profundo amor por Jesus, isso não funciona. Nada funciona. É por isso a urgência da gente focar nisso. Na nossa relação com uma pessoa que não conhece a Deus, na nossa relação com uma pessoa que conhece a Deus, na nossa relação com o irmão, nós temos que enfatizar isso. Na sua relação pai com os seus filhos, na sua relação mãe com os seus filhinhos, na sua relação com os seus irmãos. A ênfase da importância de nós amarmos ao Senhor acima de todas as coisas, e intensamente, e com todas as áreas da nossa vida, corpo, alma e espírito.
no que eu como, no que eu faço, no que eu visto e etc. Porém, quando nós amamos a Deus e amamos os irmãos, o novo mandamento, nós cumprimos aquilo que Deus quer de nós. Porém, existe uma outra faceta, um outro lado da moeda, um outro desdobramento que nós queremos trazer à tona nesta noite. A nossa missão aqui na terra poderia estar fadada ao fracasso. Porque pense bem, lá no céu, de verdade, lá na eternidade, é só o que nós vamos fazer: amar a Deus e amar os irmãos que estarão com a gente lá. Pense no encontro, você olhando para a cara de Moisés, ressurreto, Daniel, Paulo, Pedro, João, Maria, Tiago, pense, Wesley, Spurgeon, olhando para os grandes homens da história, e você lá face a face com o Senhor, amando-o para a eternidade, usufruindo da sua presença no novo céu, na nova terra, numa outra dimensão, totalmente diferente dessa que nós estamos vivendo, e os irmãos ali reunidos. O Apocalipse abre a janela e mostra a multidão adorando o Senhor. Ora, no dia que eu entreguei a minha vida a Jesus, aos 17 anos, pela instrumentalidade da minha amada esposa, naquele dia eu já estava com o passaporte pronto para entrar nos céus. No dia que você entregou a sua vida a Jesus, quem se converteu aqui nos últimos 3 anos? Levanta a mão. Quem aceitou Jesus nos últimos 3 anos? Amém. Os últimos 10 anos, 10 anos. 10 anos. Aqueles de 10 anos para trás, 10 para... Isso, tem uns dinossauros aí da fé. 20, 30, mais de 30. Isso. Não estou perguntando a idade, eu só estou perguntando quando você nasceu de novo. Quem é convertido aqui há mais de 40 anos? Ih. Oh. Deixa eu perguntar aqui. Nossa, achei uma preciosa de Jesus. Qual é o seu nome, querido? Luzia. Que prazer, dona Luzia. Quantos anos a senhora tem de convertida? Eu já tenho mais de 50 anos, porque eu me converti, meus pais já eram evangélicos, e eu nova, jovem, já me converti, portanto eu já tenho 86 anos. Fica em pé aqui. 86 anos. E mais de 50 anos de convertida que a senhora conhece Jesus. Foi aqui no Ceará? Posso dizer que fui criada dentro da palavra de Deus, porque meus pais eram evangélicos. Amém, glória a Jesus. Olha aí, quanto tempo. Agora, a pergunta é mais ou menos assim: mais de 50 anos de convertido, mais de 40 anos de convertido, mais de 30 anos de convertido, mais de 20 anos de convertido. A pergunta é: por que Deus não levou esse povo? Estava tudo pronto. Por que Ele não nos levou? Por que Ele nos deixou aqui? Tanta luta, tanto sofrimento, tanto embate, tanto desengano, tanta coisa. Por que é que Ele não nos levou? O fato é que Deus tem para nós ainda uma missão. E compreender o amor de Deus é compreender o fato de que o Senhor ainda tem milhares para virem ao conhecimento de Jesus através da sua vida, da minha vida, da sua instrumentalidade, da instrumentalidade que nós somos diante dele. A razão é só essa. Então não faz sentido eu estar convertido, com o meu passaporte pronto, e negligenciar aquilo que de mais importante o Senhor deixou para fazer. É não reconhecer uma faceta importante do amor de Deus pelo perdido. Olha que interessante o que diz o texto que nós lemos aqui, né? Como crerão naquele de quem não ouviram falar? Como ouvirão se não há quem pregue? Como
Como é que as pessoas vão ouvir? Como é que elas vão saber que Jesus é a resposta, é o caminho, é a verdade, é a vida? Como? Como crerão naquele de quem não ouviram falar? Nós estamos hoje tendo uma geração, ou vivendo uma geração, em que as pessoas não conhecem o Cristo da Bíblia. Elas não conhecem o Senhor dos senhores, o Salvador. Elas não conhecem. E como elas podem crer naquilo que nós cremos, se ninguém lhes falar? Como? Então eu queria mostrar para vocês duas ênfases da vida de Jesus. Uma está em Lucas 19:10 e a outra em Marcos 10:45. Em Lucas 19:10, ele fala da sua missão bem clara. Depois de um diálogo ali com Zaqueu, se não me falha a memória, o Senhor então diz claramente assim: hoje houve salvação nessa casa, porque este homem também é filho de Abraão. Aí ele diz: pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o quê? O que estava perdido, o que se havia perdido. Jesus diz: eu vim para isso. Eu vim buscar aqueles que se haviam ou que se perderam no meio do caminho. Depois em Marcos 10:45 ele diz: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Gente, isso é o evangelho que a gente prega todo o tempo. É o que a gente folheia na Bíblia todo o tempo. Então eu quero só refrescar a memória com vocês. O que é que Deus fez por amor? Primeira coisa, Ele amou as pessoas perdidas de tal maneira que Ele deu o seu Filho. Ele entregou aquilo que de melhor Ele tinha. Ele permitiu que o seu Filho fosse sacrificado em lugar daqueles que estão perdidos, no lugar de todos nós que já cremos uma vez em Jesus, e isso bastou. Mas Ele foi capaz de dar o seu próprio Filho. Você sabe disso. Mas parece que com o tempo a gente vai perdendo um pouco da sensibilidade desse amor de Deus pelo perdido. E o amor pelo perdido vai saindo da gente, porque nós já estamos dentro. Nós já estamos dentro. Já ganhamos o passaporte de entrada. O visto para o céu já foi dado, uma vez que nós cremos em Cristo Jesus. E se você está me ouvindo aqui, talvez ainda não é um discípulo de Jesus, você deve estar pensando assim: lá vem os crentes de novo falando nesse negócio de que só eles são salvos. Lá vem você de novo dizendo que tem um passaporte para o céu. Isso é muito fácil dizer isso. Eu diria: não é fácil. Porque você abrir mão da sua própria vida, da sua própria convicção, abrir mão de coisas que você sempre gostou de fazer e pensar, para submeter tudo isso a um Deus que lhe diz que você deve fazer isso ou aquilo segundo a vontade dEle, mudando o rumo da sua vida, não é fácil não. Outra coisa, não foi fácil porque Jesus Cristo teve que morrer para isso se tornar possível. Então não é contar vantagem, dizer que nós, no dia em que confessamos Jesus como Senhor e Salvador, ganhamos um passaporte, ganhamos um visto para a eternidade. Isso não sou eu que garanto, não. Não é o fato de eu ser bom, de eu ser ruim, de eu ser menos bom, menos ruim, não é nada disso, não. É a fé naquilo que Cristo fez na cruz do Calvário, é simples. É não acreditar que eu posso, que eu faço, mas acreditar naquilo que Ele pôde fazer e naquilo que Ele fez. Mas no dia que eu entreguei a minha vida a Jesus, Ele me deu um passaporte. E aí, a gente sabe disso. Só que a gente não atenta para o nível de prioridade de Deus agora em relação à sua missão. Lucas capítulo 15. Quem se lembra dos itens que tem ali em Lucas 15? Tem 3 itens perdidos. Quais são? Bora, classe. 3 itens perdidos em Lucas 15. A dracma perdida, uma moeda preciosa, uma ovelha perdida e um filho perdido. E esse texto de Lucas capítulo 15 mostra como o amor de Deus prioriza quem está fora.
prioriza quem ainda não entendeu, quem ainda não compreendeu, quem ainda não conheceu. Tem 3 coisas importantes desse capítulo. Primeiro, prioridade total para o item perdido. Larga os outros 10 e corre atrás, varre a casa toda para achar a moeda, a dracma perdida. Larga as 99 ovelhas ali, que já estão no aprisco, já estão dentro, e o pastor sai correndo atrás da ovelhinha perdida. E antes que os teólogos de plantão façam uma exegese furada, a ovelhinha perdida não é o irmãozinho que aceitou Jesus, que fugiu da igreja e que a gente tem que correr atrás dele. A ovelhinha perdida ali são as ovelhas do Criador, que criou a raça humana à sua imagem e semelhança e se viu perdendo a raça humana no pecado do primeiro homem, e vê uma raça humana indo para o inferno, indo para a destruição, se arrebentando sem Deus, sem salvação, sem caminho, sem rumo, sem integridade, sem dignidade. Quer uma prova teológica disso? Isaías capítulo 53, quando fala do servo sofredor, ele diz que nós estamos desgarrados como ovelha que não tem pastor. Então não estou falando aqui do crente que já tem Jesus, que fica desgastando a vida dos outros, que fica cometendo o mesmo erro, o mesmo pecado, na mesma teimosia, acabando com a energia dos irmãos que estão ao redor, enquanto os outros estão lá perdidos, precisando de salvação. Você gasta horas e horas para consertar um problema de um crente que está querendo ser servido, ele não está a fim de servir, que está precisando ser desobstruído dos seus problemas e pecados pela entrega a Jesus para falar do amor dele, porque aí o amor dele vai renovando, vai limpando, vai arejando. Não estou falando desses aí não. Tem textos bíblicos que falam do nosso amor para buscar o irmão perdido, ou para levá-lo à disciplina, ou para confrontá-lo, ou para exortá-lo, ou para trazê-lo de volta. Aqui não, os itens perdidos são itens perdidos mesmo. E o pai, enquanto tem um filho obediente aqui do lado, tem um que decidiu matá-lo antes do tempo, pedindo a herança enquanto ele estava vivo. O pai teve que dar, esse menino foi embora e gastou tudo dissolutamente, acabou com a farra, com a bandalheira que a sociedade daquela época oferecia a ele. E o pai esperou esse menino. Ponto 1, prioridade total. O pai ficava esperando aquele menino todo o tempo, para que ele pudesse voltar, e ele voltou arrependido. Prioridade total, mobilização total. E afinal, quando o item é achado, tanto a ovelha, quanto a dracma, quanto o filho, o que acontece? Hein, gente? Festa, celebração, porque uma alma, o quê? Vale mais do que o mundo inteiro. Amém, igreja? Será que é isso que está na nossa prioridade? Será que o nosso amor a Deus está sendo traduzido nesta prioridade? Deus amou tanto que deu o seu filho. Deus amou tanto que mandou Jesus não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida e falar do amor de Deus para outras pessoas. Nós sabemos disso, você sabe disso. Eu não estou falando nada de novo. Lá vem o pastor, é a mesma mensagem, eu já ouvi. Você já ouviu, você já leu. Mas você continua assistindo funeral, você continua assistindo barra pesada, você continua assistindo gente morrendo todo dia, você continua assistindo o tráfico de drogas, você continua assistindo famílias sendo arrebentadas, você continua assistindo crianças sendo desamparadas, exploradas sexualmente, você continua assistindo a derrocada moral desse país através dos seus governantes, você continua assistindo, mas é como se você não pudesse fazer nada. É como se você não tivesse mais sensibilidade. É como se você não conseguisse amar mais com o amor de Jesus. Nós sabemos disso, mas continuamos assistindo tudo isso e não agimos em sintonia com o coração de Deus. Parece que tudo que nós entendemos enquanto igreja é fazermos uma igreja para nós mesmos. Afinal, nós viemos aqui para sermos servidos, não para servir.
o estacionamento, a entrada, o sentar, o conforto, o material, as classes, tudo nós fazemos para o serviço do povo de Deus. O povo de Deus deveria estar indo para a cruz, como Jesus foi. O povo de Deus deveria estar no meio da rua, como Jesus foi. O povo de Deus deveria estar sofrendo afrontas por causa da justiça, como Jesus sofreu. O povo de Deus deveria estar chorando por Fortaleza, como Jesus chorou sobre Jerusalém. O povo de Deus deveria acolher o perdido, como Jesus acolheu. Curar, orar, interceder, intervir, mudar a história, como Jesus mudou. Isso é que o povo de Deus tinha que estar fazendo. Nós precisamos de menos conforto e mais incômodo. A igreja evangélica construiu templos e continua construindo templos e fazendo coisas confortáveis para o povo de Deus. Enquanto isso, as pessoas morrem lá fora sem Jesus, sem salvação. Amados, o modelo de Jesus é simples. Cheios do amor de Deus, nós podemos tocar as pessoas onde elas estão. Deus não lhe levou para a eternidade porque Ele tem um plano para você aqui, Ele quer te usar. Os profetas quiseram fazer isso, os reis quiseram fazer isso, os sacerdotes quiseram fazer isso, até os anjos quiseram ser os porta-vozes da mensagem, mas Jesus disse: é você, meu irmão, é você, meu filho, é você, minha filha, é você que é alvo do meu amor. Eu derramei esse amor no seu coração para que você pudesse amar as pessoas. Deus não tem um plano B, é você. Aliás, se vocês se calarem, as pedras clamam, mas nós não vamos deixar que as pedras clamem. Nós vamos nos dispor a amar como Deus amou e como Deus ama o perdido. Então considere, o que é que você deve considerar? Em primeiro lugar, a graça que nos alcançou. Foi de graça que o Senhor me alcançou, custou a vida dele. Em segundo lugar, o amor de Jesus, que se deu e se doou na cruz do Calvário. Isso tem que nos constranger. Por favor, amados, nós talvez precisemos de um Mel Gibson para fazer um filme da paixão, e a gente olhar na tela e ver tanto sofrimento, e aí a gente se sensibiliza, chora, e sai dali tocado e motivado, dizendo: Senhor, tanto sofrimento por mim, e não demora uma semana, você esfria, esvazia, não demora uma semana e você não fala mais do amor de Deus, não demora uma semana, Jesus sai fora do teu discurso, você tem vergonha dele, você não fala dele com intrepidez, você não ora pelas pessoas, você não leva ninguém a Cristo. Hoje pela manhã eu tive o privilégio de conhecer um homem aqui no culto, 80 anos de idade, um dos fundadores da Igreja Batista de Messejana. O filho falava dele com orgulho, dizendo: esse homem é um evangelista, é um homem que falava do amor e que fala do amor de Jesus para todo mundo, a tempo e fora de tempo. Nós estamos criando uma geração de contemplação, uma geração acomodada, uma geração que não se mexe mais. Mas eu tenho esperança de que Deus não vai permitir que isso aconteça aqui na Igreja Batista Central de Fortaleza. Eu tenho esperança que nós seremos movidos, empurrados pelo Senhor, para falarmos do amor de Jesus para as pessoas, para termos compaixão, para transformarmos as nossas atividades em algo que agregue, que traga, que atraia as pessoas que tanto precisam do amor de Jesus. Os nossos grupos pequenos, há muito estamos falando sobre essa ideia de que nós não podemos ficar ali numa comunhão fechada, onde não tem lugar para mais um, 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 porque você está preocupado com a manutenção da sua comunhão com os irmãos. Queridos, nós vamos passar a eternidade juntos. Amiguinho é lá na eternidade. Não, porque eu conheço muito esses irmãos, a gente criou um laço, meu filho, com outro filho, e que se desgrace esse povo que não tem nem quem possa dizer: vem para minha casa tomar um café, traga teu filho aqui para eu poder abraçar ele, traga esse seu filho que está doente para cá para eu poder orar por ele, porque na sua casa não tem espaço, no seu grupo pequeno não tem espaço para esse amor de Jesus. Ame o Senhor, ame o irmão, mas não deixe de amar aqueles que não têm Cristo.
que isso faz parte da simplicidade do Evangelho de Jesus. Amém? Outra coisa, a urgência da hora, né? Deus está esperando, tem muito povo nessa cidade. Eu queria chamar o Tiago aqui, para contar para a gente uma história. Cadê o Tiago? Está aí? Vem, Tiago. Boa noite a todos. Meu nome é Tiago. Vim hoje aqui falar um pouco para poder compartilhar com vocês as bênçãos que estão acontecendo na minha vida. Dividir um pouco com vocês a felicidade que eu estou passando nesse momento. Para começar a minha história, falar um pouco da minha vida, né? Antes eu não queria saber de igreja, eu não queria saber de falar de Deus. Eu não suportava cânticos, nada do tipo, nada do gênero. Eu criei esse bloqueio comigo porque tinha vergonha de vir à igreja e alguém conhecido da faculdade, do trabalho, do bairro, da rua, me ver aqui na igreja, vixe, vai me conhecer. Olha, o Tiago está ali. E há uns 3, 4 meses atrás fui convidado a aparecer aqui, comparecer, para agradar a mãe e aos tios da minha namorada. Esse foi o real motivo que eu conheci a IBC. E quando eu vi, eu percebi algo diferente. Eu notei que tinha algo vivo que eu não conhecia, que era no Espírito Santo de Deus. E a partir desse momento, eu comecei a vir a frequentar a igreja, mas até então eu não acreditava verdadeiramente no amor de Deus. E nesse mesmo período eu me inscrevi em um concurso público, Polícia Militar, pesava 109 quilos. Mesmo sem acreditar no amor de Deus, eu perdi 24 quilos, já de 3 meses e meio para cá, para provar como Deus é misericordioso com a gente. Nesse convívio, vindo frequentar, sentar aí, ouvir a palavra, eu percebi que eu não estava conforme com a palavra de Deus. Eu vinha fazer um cristianismo, como o pastor fala, que é um cristianismo sem Cristo. Aí me incomodou em casa, no dia 24 de maio, eu procurei uma ajuda, um auxílio. Marquei um encontro com o pastor José Edson, não sei se ele está aqui hoje. E nessa conversa eu fui confrontado diretamente com a palavra. E nesse momento eu me senti disposto a tomar um compromisso para mim. Aceitei Jesus Cristo como meu Salvador, como o meu único intercessor para a vida eterna. Saí com a intenção de, como eu tenho um relacionamento com o meu namoro com essa moça, saí com a intenção de fazer meu casamento. No dia 28 de maio, eu marquei meu casamento. Ela trouxe aqui hoje as minhas alianças para apresentar perante a igreja. Logo após essa data, dia 28, que foi quando eu fui marcar meu casamento, fiz um compromisso diretamente com Deus de me permanecer puro até o dia do meu casamento. Logo após essa data, a minha vida começou a mudar. Várias bênçãos conseguiram acontecer na minha vida. Aquele concurso que eu falei no início, no dia 29, um dia após, saiu o resultado, eu fui aprovado. No decorrer da semana, dia 29 foi o quê? Terça-feira. No decorrer da semana, saí comprar minhas coisas. E atualmente, hoje eu já moro na minha casa, graças a Deus, pela glória de Deus. E eu tinha uma mensagem para poder dizer para cada um de vocês, quem não aceitou Jesus Cristo ainda, que aceite, deixe a porta aberta para Ele agir na vida de vocês. Da mesma forma que Ele mudou a minha, Ele vai mudar de vocês também. Tá ok? Obrigado. Valeu, cara. Quer falar alguma coisa? Não, é dia 27 de junho, viu? Ah, tá, agora que entendi, dia 27, beleza, Deus abençoe, viu? Poder de Deus, né? Poder de Deus. O que é que você pode fazer à luz do amor de Jesus pelo perdido, da graça que nos alcançou, do amor de Cristo que nos constrange, como diz o apóstolo Paulo, da urgência da hora, né?
Primeiro, eu acho que você tem que reconhecer que você tem invertido as prioridades na sua vida. Talvez nós precisamos sacudir essa acomodação terrível que nos paralisa, tira o nosso fogo do amor por Jesus, tira o estímulo. Tanto a palavra quanto o testemunho é para você pensar novamente. É possível. Reconheça que você tem invertido as prioridades. Deixa eu lhe dar uma palavra que ela não é só para meter medo em vocês. Lembra que eu disse no início, tem que ser por amor. Tem que ser por amor. Mas eu vou ler um texto, o primeiro texto de Ezequiel, capítulo 33, versículos 8 e 9. Preste atenção nesse texto. Olhem comigo aí, com muita atenção. Palavra de Deus. Isso aqui não é invenção do pastor. Quando eu disser, isso é Deus dizendo, quando eu disser ao ímpio que é certo que ele morrerá, e você não falar para dissuadi-lo dos seus caminhos, aquele ímpio morrerá por sua iniquidade. Mas eu considerarei você responsável pela morte dele. Ouviram? Você não avisou, você não falou. Você já teve aquela situação de que você tinha um alvo, tinha um interesse, tinha um desejo de falar do amor de Jesus para alguém, daqui a pouco esse cara morreu. Eu não sei se você já passou por essa situação, eu já passei por situação assim. Cara, você não é responsável por converter ninguém, isso é uma obra do Espírito de Deus, mas você é um semeador, você é uma sementinha, que precisa morrer, cair na terra e dar frutos, senão você fica só, você adoece, você fica ensimesmado, você fica voltado para dentro de você mesmo, você começa a ficar cheio de problemas e de dificuldades. O dia que eu disser ao ímpio que ele vai morrer, e você não o avisar, ele vai morrer nos seus pecados, mas eu vou responsabilizar você por não ter dito nada, responsável pela morte dele. Olha o resto do texto. Mas, se você de fato advertir o ímpio, para que se desvie dos seus maus caminhos, e ele não se desviar, ou seja, você pode até falar, e a pessoa não acreditar, certo? O que vai acontecer? Ele morrerá por sua iniquidade, mas você estará o que, gente? Livre da sua responsabilidade. Pesado, né? Pesado, né não? E se você disser, pastor, isso aí é o Velho Testamento. Novo Testamento tudo é a graça. Eu acho que muitos acham graça da graça e fazem da graça uma desgraça, porque se aproveitam da graça e da misericórdia de Deus. Então, primeiro vamos fazer por amor, mas vamos compreender que Deus é justo, Ele é santo, Ele é sábio. Então, olhem comigo esse texto de Atos capítulo 20. Atos capítulo 20, o apóstolo Paulo se despedindo da igreja em Éfeso. Olha o que ele diz. Agora sei que nenhum de vocês, entre os quais passei pregando o reino, verá novamente a minha face. Portanto, eu lhes declaro hoje, que eu estou, o que ele diz, gente? Inocente do sangue, da vida de todos vocês. Paulo diz uma coisa: eu nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. O que Paulo está dizendo é que, o quanto a depender dele, ele não perdeu a oportunidade, ele não negligenciou. E aí eu queria que você pensasse no seu trabalho, no seu condomínio, na sua escola, na sua classe, na sua roda de amigos, lá no seu lazer, no seu futebol, por onde você anda. Eu queria que você pensasse nisso.
que é que você tem feito? Qual é a diferença? Como é que você tem semeado a palavra? Então, em primeiro lugar, reconheça que de fato você tem invertido as prioridades, até como membro da igreja, como membro de grupo pequeno. Não deixe que isso aconteça na sua vida. Quer se manter vivo, quer se manter arejado, quer se manter assim, na frequência da vontade de Deus. Ame o Senhor, ame os irmãos, mas ame os perdidos. E fale do amor de Jesus. Amém? Eu confesso, Senhor, que eu poderia fazer muito mais. Então a outra coisa é, mantenha suas mãos limpas, tá certo? Estou limpo do sangue desse povo do meu condomínio. Estou limpo desse sangue do povo da minha classe. Viu aí, jovem? Você que está na universidade, você que está no ensino médio, onde é que você está? Fala, dá um jeito, testemunha, dá um jeito, semeia a palavra, ora, intercede, semeia enquanto anda. Como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, são belos os pés dos que anunciam boas novas, boas notícias. Mateus 13:8 diz que o semeador saiu a semear. Em algumas instâncias a produção foi pouca, em outras muita. Outra coisa, use de todos os meios. E aqui eu quero chamar a atenção para um texto de Paulo em 1 Coríntios capítulo 9. Ele diz, embora sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos. Para quê? Vamos lá, gente. Para ganhar o maior número possível. O nosso intuito aqui nunca foi, no meu coração nunca foi, fazer com que a IBC tenha X números de membros. Ridículo. O nosso negócio aqui não é encher a igreja de membros. O nosso negócio é saquear o inferno. Entendeu? Só isso. Eu não interessa o que é que vai acontecer com quem entrega a sua vida a Jesus, não. É com Ele, é com Deus, não é comigo não. Mas o nosso negócio é impedir que mais e mais pessoas prossigam a vida vazia e fútil que essa sociedade tem experimentado. É ou não é? Então, Paulo diz, eu fiz-me fraco para com os fracos, eu fiz de tudo para com todos. Eu fiz o que foi possível para ganhar o maior número possível de pessoas. Coloca o texto de novo para mim, por favor. Ele diz, embora sendo livre de todos, eu não devo nada a ninguém, não tenho nada a ver com meu vizinho, não tenho nada a ver com aquele cara do posto, não tenho nada a ver com aquele cara da oficina, eu não tenho nada a ver com ele, eu sou livre, eu não tenho nenhuma amarra, eu não devo nada a ninguém. Mas ele diz, eu me fez, num certo sentido, preso, escravo, me submeti para servir a todos, a fim de ganhar o maior número possível de pessoas. Quantas pessoas passam pela sua vida durante toda a semana? Quantas pessoas você pessoalmente tem levado ao conhecimento de Jesus, ou dado a elas uma oportunidade de conhecer o Jesus que você conhece? Outra coisa, use todos os meios. Hoje nós estamos vivendo a chamada geração conectada, não é não? As crianças com 1 aninho de idade já botam o dedo no celular. E nós achamos bonitinho, não é? A gente dá um celular para o bebezinho, fritar o cérebro dele. Maravilha. Bota uma radiofrequência daquelas que frita qualquer coisa, para fritar a criança. Olha, ele fala no celular. Que lindo. O povo está andando por aí com micro-ondas na cabeça. É legal, tecnologia, a gente não pode ficar de fora. Eu tenho que ter o celular de última geração. Você não pensa que isso é uma maquinação para acabar com você, tirar do seu tempo? Experimente ficar sem internet, sem celular e sem televisão um dia. E você vai ver como você vai cair na fissura.
Quantos aqui tem celular? Levanta a mão. Quantos não tem celular? Opa! De onde? Que planeta a irmã é? Outro ali, um alienígena. Outro alienígena. Outro alienígena. Outro. Quantos não tem televisão em casa? Hã? Tem um aí? Irmão, de onde você veio? Não tem energia elétrica lá, é? Então nós estamos vivendo uma geração completamente conectada, plugada. As nossas crianças hoje já nascem manipulando os tablets, os celulares, não é não? Conexão. Só que presta atenção. O problema não é se especializar no meio de comunicação. O problema é saber o que está passando por esse meio de comunicação. Entra no Google, sabe o que é Google? É aquele bicho de pesquisa da internet que acha tudo que você quiser. Coloque lá o nome Jesus. Quando você colocar o nome Jesus ali no Google, vão aparecer ali 416 milhões de resultados. Está comigo? 416. Coloca a palavra Jesus, 416 milhões. Coloca a palavra pornografia, pornô, 951 milhões. Sabe por quê? Porque a nojeira da pornografia está todo mundo comendo aí demais. Criança, adulto. E você que tem acesso à internet, você que anda com a internet na ponta do dedo, você sabe como essa porcaria cruza os teus olhos e o teu caminho todo o tempo. Então nós estamos vivendo uma geração super conectada, mas conectada para receber o quê? Lixo. Enquanto isso, nós crentes em Cristo Jesus achamos bonito que o nosso filho mexa na internet, consiga manusear bem aqui os tablets, o ai isso, o ai aquilo, mas nós não temos passado para essas crianças o amor de Jesus. Eu faço assim uma analogia. Eu estava pensando nisso hoje à tarde, enquanto orava. Eu pensei no cordão umbilical do feto. Sabe que toda criança dentro da barriga da mamãe, ela é ligada por um cordão do umbigo, que fica ligado à placenta, que tem ali veias e artérias. Como a criança não tem pulmão para oxigenar, o sangue que não é bom, vem que a mamãe limpa e absorve. Mas a mamãe tem que passar para a criança oxigênio puro, da melhor qualidade, para que a criança possa sobreviver. Ao meu ver, a televisão, o computador, o telefone, são cordões umbilicais que estão ligados às crianças, aos jovens, aos adolescentes e aos adultos. Mas o que está passando por esse cordão em direção às crianças, aos adolescentes e aos adultos é gás. É gás que mata. É gás que mata. Porque o problema não está com a criança. O problema está em quem está transmitindo. Em quem tem prioridade para transmitir e não tem o que transmitir. O problema está em pessoas que não amam a Jesus de paixão para valer, que não são discípulos do Senhor, que não têm compromisso com o Senhor, e aí não são capazes de amar como Ele amou, de passar aquilo que Ele passaria. Ele agora está à direita do Pai em majestade e deixou a sua igreja aqui, para que através desses canais de comunicação, a gente possa passar vida. Mas não confunda no que eu estou dizendo aqui, porque eu fiz uma pergunta hoje de manhã. Quantos aqui se aceitaram? Vou perguntar agora. Quantos aqui aceitaram Cristo Senhor, Jesus como Salvador, numa cruzada evangelística, num estádio, num lugar bem grande, assim?
com muita gente. Ali tem 1, 2, mais outros. Quantos aqui aceitaram Jesus como Senhor e Salvador assistindo à televisão? Olha aí, 1, 2. Quantos aceitaram Jesus aqui através de uma outra pessoa que lhes falou de Cristo? Quantos? Está vendo aí? Sabe o que significa isso? Para o inferno, os meios de comunicação. Porque o Deus que nos criou continua dizendo que Jesus não é um ícone, Jesus não é um Android, Jesus não é um ícone de internet. Ele é Deus que se fez gente como a gente e deixou com a gente a incumbência de tocar em gente com o amor de Jesus. O mais duro pecador, o mais vil ateu, o mais incrédulo do mundo, não vai resistir quando o amor de Jesus passar por você e por mim na direção dele. Você acredita nisso? Então me usa, Senhor. Eu quero ser isso. Eu quero levar conteúdo para a minha casa, para a minha vida, para a vida das pessoas que estão ao meu redor, dos meus filhos, dos meus amigos, do meu grupo pequeno. Eu quero levar conteúdo de Cristo e de Jesus. Vamos lá, Daniel. Cadê o nosso grupo? Pode vir. Vamos orar? Vamos. Você pode responder essa pergunta de Jesus? Está na Bíblia. Não foi ele que falou não, foi o Espírito de Deus. 3 perguntinhas. Como as pessoas vão crer naquele de quem nunca ouviram falar? Como elas vão invocar aquele, aliás, que elas nem acreditam, nem sabem quem é. E como elas vão ouvir, se não há quem fale, quem toque, quem pregue, quem ore? O que é que nós estamos fazendo, igreja? Vamos, gente. Assim como o Pai me enviou, disse Jesus, eu vos envio. Hoje você precisa sair daqui com um compromisso com o Senhor. Compromisso de amor, tá bom? Esquece o sangue. Esquece por um momento a culpa do sangue. Não pode ser só por culpa, tem que ser por amor. Então, por favor, saia daqui como um instrumento colocado nas mãos de Jesus. Tudo que Deus tem lhe dado, a família, o trabalho, o emprego, a saúde, a casa, o carro, tudo isso que Ele tem lhe dado é para que você use para a glória do nome dEle, como instrumento de semeadura da palavra. Estão entendendo? É bom a gente ter a casa, o amigo, o irmão, a mulher, o marido, o filho, o pai. É bom a gente ter o carro, é muito bom a gente ter esses instrumentos que Deus colocou nas nossas mãos, essas coisas que Ele nos entregou para a gente administrar. É bom a gente conhecer coisas, pessoas, viajar. É bom a gente ter equipamentos para a gente trabalhar. É bom a gente ter celular para se comunicar. Mas se isso não for colocado nas mãos de Jesus, vai ficar nas mãos do diabo para manter pessoas presas no inferno. E eu não quero ser culpado disso, e nem vocês podem ser culpados disso. Você tem que dizer, Senhor, usa-me, usa-me. Eu estou aqui, estou afim. Eu não sei nem como. Usa-me, Senhor, usa-me.
Nós vamos ter que reverter esse quadro lá na sua casa, no seu condomínio, na sua família e nessa cidade de Fortaleza. O quadro de que as pessoas vão conhecer mais os ídolos, mais a Lady Gaga do que Jesus, mais o Neymar do que Jesus. Ridículo. Nós estamos construindo fãs de todo tipo de ídolo. Estamos nos esquecendo de falar daquele que é muito mais do que ídolo. Ele é Senhor, Salvador, curador, provedor, pastor, redentor, Senhor dos senhores, Rei do universo, aquele que um dia vai trazer à baila tudo que está sendo feito nessa terra, aquele que um dia vai ver todos se dobrando aos seus pés, mesmo que seja compulsoriamente, mas é bom que seja por amor, é bom que sejamos atraídos, recepcionados como filhos. Deus tem muito mais nessa cidade. Abra a tua casa, abra a tua boca, abra a tua agenda para amar como Jesus amou. Glórias ao teu nome, Senhor. Enquanto isso, nós não queremos sair daqui hoje à noite sem dar a oportunidade para que alguém aqui nesse auditório diga: hoje é o meu dia, eu quero entregar minha vida a esse Jesus, eu quero ser usado por Ele, não só para que Ele mude a minha vida, mas para que Ele mude a vida de mais gente. Glórias ao teu nome, Senhor. Glórias ao teu nome. Tem mais alguém hoje à noite? Hoje é meu dia, hoje é o meu momento. Eu quero Jesus, eu quero salvação, eu quero vida eterna, eu quero perdão dos meus pecados, eu quero uma nova vida. Então eu vou convidar você a sair do seu lugar, vir aqui à frente. Quem tomou uma decisão por Jesus, vem os irmãos que são líderes de PG, e essa igreja vai ter que aprender a amar e a cuidar e a celebrar quando uma vida se converte aos pés de Jesus. Essa é a maior festa que pode existir. Amém? Glória a Deus. Valeu, cara, valeu. Venha, venha, venha. O Senhor escolheu para proclamar libertação a todas as nações. Falarei, ergue tua voz e canta. Do teu nome, do teu amor, do teu perdão, dizer que tu vive está. Quero ser como um farol, brilhando tua luz, proclamando a mensagem da cruz. Ser como um teu querer, usa-me, Senhor, usa-me. Quero ser a tua voz, Senhor. Quero ser as tuas mãos. Quero ser o teu braço, teu ombro. Quero ser a tua boca, Senhor. O Senhor Assuma esse compromisso. Do teu amor, do teu perdão, dizer que tu Deus está vivo, Jesus está vivo. proclamando a mensagem da cruz, ser como um vaso, Senhor, o teu querer, usa-me, quero ser como um farol, quero ser
ser como um usa-me sem, quero ser, Aleluia. quero ser como um farol à beira-mar, Usa teu povo, Jesus. brilhando tua luz, Desperta a tua igreja, Senhor. proclamando a mensagem da cruz, ser como um vaso, Senhor, em tuas mãos, o teu querer, usa-me, Senhor, usa-me. Aleluia. Boa semana. Quão formosos, preciosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Louvado seja Deus. Uma semana atenta. Pede para o Espírito de Deus lhe usar. Ore pelas pessoas. Coloque pessoas como alvo do amor de Deus. E você como instrumento para isso. Amém? Boa semana na paz do Senhor.